Bom, pessoal, é, bom dia a todos aí novamente. Né? Vamos seguir aqui, né? Vamos fechar a parte de conteúdo, pelo menos de torção hoje, resolver já alguns exercícios, né? E aí vão ficar alguns exercícios só para a aula de terça-feira. E aí encerramos o assunto de torção. Encerramos a aula passada, né, pessoal, resolvendo esse exercício aqui, né, de um eixo de transmissão, né, do rotor aqui, né? Mas o que está esquematizado aqui, né? Vimos que a análise estática disso, né, se a gente desprezar os detalhes geométricos, enfim, rasgo de chaveta ou entalhes, né, para a fixação do eixo no rotor, a análise acaba sendo muito simples, né? Mostramos como ela é feita. E agora, pessoal, vamos falar mais, né? A gente já chegou a utilizar esse conceito, né? Lá para deduzir, né, a nossa equação de tensão devido a torque, tá certo? Mas agora vamos realmente falar com mais detalhes sobre esse ângulo de torção no regime elástico, tá certo? Então, olha só, né? Chegando na equação desse ângulo de torção, né? No regime elástico, as tensões e deformações, né, de cisalhamento estão relacionadas pela lei de Hooke. Então, isso aqui a gente já sabe, né? A deformação de cisalhamento, né, num determinado ponto, de novo, a análise de deformação é pontual, né? Vai ser a tensão de cisalhamento dividido pelo módulo de cisalhamento, tá certo? Que é o G. Né? A gente já mostrou como calcula esse G, né? Uma relação entre o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson. Então, isso daqui, ó, pessoal, né? A gente sabe que a tensão máxima, né, num eixo, tá certo? Submetida a um torque T e que tenha um raio C, é TC sobre J, sendo que J é o momento polar de inércia, ó, relembrando isso aí. Né? E para um eixo maciço, por exemplo, né, para calcular o momento polar de inércia, seria π sobre 2 vezes o raio a quarta. Tá certo? Então, para transformar isso em deformação, a gente coloca mais um G aqui no denominador. Tá certo? Só que a gente está interessado agora no ângulo de torção, né, no φ. A gente tem também, pessoal, né, uma equação que relaciona a tensão de cisalhamento, né, com o φ, tá certo? Então, a gente sabe que deformação de cisalhamento, perdão. A deformação de cisalhamento é igual a C φ sobre L, né? Aquela relação, né, pessoal? Igualando os arcos de circunferência por esse lado aqui, ó, que seria L, né? Gama máximo, né? L vezes a deformação máxima, eu igualo a C, que é esse raio, vezes o φ. Então, né? Igualando isso daqui, pessoal, né? A gente vai ver que o C vai ser cortado, então a equação do φ vai ficar TL sobre JG. Percebam, né, pessoal? O ângulo de torção é algo adimensional, obviamente. Então, o resultado vai sair em radiano. Aí você pode transformar depois para grau, se quiser, né, que aí fica mais claro, né? A gente está mais acostumado a trabalhar com ângulos em graus, mas o resultado, né, você trabalhando com as unidades compatíveis aqui, vai ser adimensional, mas como é ângulo, a gente convenciona, né, chamar aquilo de radiano. Tudo bem, pessoal? Aí, olha só, percebam, né, uma certa relação, né, entre esse ângulo de torção e a deformação linear que a gente estudou lá. Qual é a equação da deformação linear devido ao esforço axial, pessoal? Vamos lá, ver quem lembra aí. PL sobre AE. PL sobre AE. Perfeito, perfeito. Então, era o termo de carga, né, que era P, vezes o comprimento, sobre A, o termo referente à área de seção transversal, e o E, o modo de elasticidade, né, referente à rigidez ali do material. Tá certo? Aqui, ó, a gente também tem a carga, né, que agora aqui é um torque, né, por isso, né, o torque é Newton-metro, e aí isso torna isso daqui adimensional, porque o resto das unidades é tudo igual. L, né, J,
E também, obviamente, por causa desse J, né, que a gente tem aí, que é um metro a quarta, né, a área metro quadrado. Então, a gente tem um termo de carga, o termo de comprimento, um termo referente à área de seção transversal, que é o J, lá é a área mesmo, né? Lembrando, o J é uma propriedade geométrica da seção, né? E G, né, que é o nosso módulo de cisalhamento, tá certo? Já que a gente está trabalhando com esforços cisalhantes aí, tá certo? E, de novo, pessoal, assim como a variação de comprimento lá, né, a nossa deformação linear, a gente tratava, né, como um deslocamento relativo, né, das duas extremidades do trecho que a gente estava analisando, era assim, né? Por exemplo, eu queria calcular a variação de comprimento de uma barra AB, submetida a uma força P. Então, essa variação de comprimento é quanto o P deslocar menos quanto o A deslocar. Tá certo? Então, um deslocamento relativo. Aqui é a mesma coisa. Esse ângulo de torção, pessoal, é um ângulo de giro, né, relativo entre as duas extremidades do trecho que a gente está analisando. A gente vai analisar assim, por trecho. Tanto que a gente tem esse Lzinho aqui, que é o L do trecho que a gente está analisando. Né? Por exemplo, aqui, ó, eu quero calcular o ângulo de giro, né, o ângulo de torção, do trecho BE, por exemplo, né? Esse trecho BE aqui, tá certo? O que eu estou calculando no final das contas, né, é o giro relativo de B em relação a E, ou o contrário, né? E aí é só uma questão de referência, tá certo? Então, qual seria o ângulo de torção aí? É quanto a seção E girar, menos o quanto a seção B vai girar. Se os dois girarem a mesma coisa, pessoal, quanto é o ângulo de torção desse trecho? É zero. Eu só tive rotação aí, eu não tive torção. Tá certo? Mesma coisa, né, que a gente via lá na deformação linear. Tudo bem? E, de novo, né, se a gente tem aí, ó, um eixo, né, dividido em várias partes, com seções transversais diferentes, ou materiais diferentes, comprimentos diferentes, ou torques internos diferentes, percebam que aqui, de novo, ó, o torque atuando em cada trecho vai ser obtido por seccionamento também, nosso método de seccionamento, né? Então, a gente tem que trabalhar com... Aí, se eu quero fazer, né, para esse eixo aqui, por exemplo, o ângulo de giro de A em relação a B, ou o ângulo de torção, né, total desse eixo, tá certo? Que é a mesma coisa, né? Eu fazer o ângulo de giro de A menos o ângulo de giro de B. É a mesma coisa que eu obter o ângulo de torção do eixo completo. Eu vou ter que somar os ângulos de torção de todos esses trechos, BE, ED, DC e CA. Tudo bem? Aí eu uso um somatório aqui. Tá certo, pessoal? E aí aquele negócio, se a gente cai numa situação, né, da gente ter um torque linearmente distribuído aqui, né, vocês vão ver exercícios nos livros textos assim. A gente, nesse trecho que tem um torque distribuído, a gente vai ter que trabalhar com integração. Tá certo? Assim como a gente mostrou lá também, né, para esforço axial. Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Então é o seguinte. Tudo bem, Oi. Tudo bem. Tá escutando? Legal. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos já cair direto num exercício aqui, tá certo? Já envolvendo, ó, um sistema de transmissão aí por engrenagens, né? Para a gente ver uns detalhes importantes aí. Oi? Você está me escutando bem? Agora sim. Agora? Tá. Eu ainda fiquei um pouco confuso em relação a essa diferença entre o ângulo de deformação por cisalhamento e o ângulo de torção. Tipo... O ângulo de deformação... Tá. Você tá falando do gama máximo e do φ? Isso, exatamente. Ok. Sem problema. É o seguinte,
de novo, né? A deformação de cisalhamento é algo que ocorre pontualmente. Então, aquela distorção angular, por exemplo, eu vou analisar um elementozinho infinitesimal aqui. Agora, o que acontece? Né? Quando o torque é constante, percebam, o torque é constante aqui. Né? Em todo esse trecho eu tenho o mesmo T. Percebe? E aí, olha, o diâmetro também não varia, tá certo? Ao longo desse eixo aqui. Né? Então, eu tenho o mesmo torque e o mesmo J, percebam. Então, só o que vai mudar aqui, né, é a posição radial que eu estou trabalhando. Então, na superfície, percebam, quando isso ocorre, na superfície, em qualquer ponto que eu pegar aqui da superfície, eu tenho a mesma tensão de cisalhamento atuando. Tá certo? Ou seja, eu vou ter a mesma deformação de cisalhamento atuando. Tá? Isso eu analiso pontualmente. Aí lembra do elementozinho infinitesimal distorcido. Tá certo? O ângulo de torção, tá certo? Ou o ângulo de giro, né? Devido ao torque, é o quanto uma determinada seção vai girar. Tá certo? Então, isso é algo que a seção vai fazer. Né? A seção toda vai ter o mesmo ângulo de giro. Tá certo? Só que a deformação de cisalhamento, ou seja, o que eu estou dizendo, né? Se eu pegar, né, um ponto interno aqui, por exemplo, para analisar, o ângulo de giro vai seguir sendo esse daqui, φ. Só que, por exemplo, se eu quero analisar, então, um ponto mais interno aqui, ó, por exemplo, um ponto mais interno aqui, por exemplo, ó, né, aqui, por exemplo, tá? O raio aqui é diferente de C, é menor do que C, né? Então eu vou ter uma deformação de cisalhamento menor, tá certo? Menor do que o gama máximo. Então, entende isso, né? Entende? Os dois, obviamente, vão ter a mesma unidade, né? Vão ser adimensionais, e você pode também usar, né, o radiano para representar os dois, tá certo? Tanto o gama quanto o φ. Só que né, é o que acontece em termos de giro numa seção, tá certo, do meu eixo, né? E a deformação de cisalhamento, né, é uma distorção que ocorre pontualmente, devido à tensão de cisalhamento naquele ponto, tá? Eu não sei se ficou mais claro agora. A diferenciação entre as duas. Alô? Ih. Alô? Cadê o camarada aqui? Estava perguntando. Beleza, professor, beleza. Estou filosofando aqui ainda. Mas pode prosseguir. Tá confuso ainda para ti? Tudo bem, professor, tudo bem. Professor, então... Não, tipo... o acordo era esse. Né? Se ainda tá confuso, vamos seguir aqui. Gabriel, sem problema nenhum. Me diz ainda aí estou o que confuso ainda... também, professor. Não, então vamos lá, vamos seguir tentando aqui. Qual é a confusão ainda? Me diz qual é a dúvida realmente. Ainda. É porque, tipo, eu imaginava que essa deformação por cisalhamento seria justamente a deformação de torção, né? Não, mas ó, a deformação de cisalhamento, aqui que a gente está estudando, é óbvio que também é devido ao torque. Tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, né? Eu analisar um ponto aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Isso daqui, ó. Tá certo? Então, olha, quando eu analiso, por exemplo, né? Opa, ih, caramba, ficou sem o... sem aquele... Deixa eu abrir o outro arquivo aqui, pessoal. Vamos lá, não tem problema. Isso aí tem que ficar claro. O pior é que eu acabei apagando o outro. Olha. Oh, meu Deus. Tá. Mas olha, vocês lembram que quando
quando a gente viu esse slide aqui, né, aparecia aqui, é porque um dos monitores me mandou um arquivo atualizado. E em vez de eu só copiar um dos slides, eu salvei em cima do que eu tinha feito, né? Então, vamos lembrar o seguinte. Eu analisando esse ponto aqui, por exemplo, tudo bem? Aí eu tenho, olha, essa deformação, né? Essa tensão atuando aqui. Então, é óbvio que essa tensão vai provocar, né, uma distorção. Então, ó, nesse ponto, esse elementozinho infinitesimal, que tinha os vértices, ó, todos fazendo 90 graus, agora vai fazer um ângulo gama aí. Tá certo? Vai fazer um ângulo gama. Tudo bem? Que é o quê? 90 menos gama ou 90 mais gama, que é a deformação de cisalhamento. Tudo bem? Então, isso ocorre, ó, ponto a ponto. Tá certo? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter isso. Tá? E em pontos mais internos, ó, eu vou ter tensões menores, tá certo? E deformações menores. Então, imagina o seguinte aqui, ó. Imagina o seguinte aqui. Só para a gente ver, eu acho que isso vai ajudar a ver claramente a diferença. Né? Ó, o ângulo de giro aqui, ó, nessa seção aqui, ó, o ângulo de giro é φ. Então, eu tive esse ângulo de giro aqui, né? Por exemplo, se eu analisar por esses pontos aqui, por exemplo, isso aqui seria um ponto A, isso aqui uma linha. Né? Sem torque, estava aqui no A, e com torque aqui está no A'. Então, eu tenho um ângulo de giro aí. Perfeito? Se eu analisar, por exemplo, se eu for querer calcular a deformação de cisalhamento nessa seção aqui da extremidade, mas aqui no meio, quanto vai valer a minha deformação de cisalhamento? A deformação cisalhante. Aqui no centro do eixo. Zero, professor. Não tem deformação Zero, né? no meio. Não é isso? Não é isso? Ela vai variar com a posição radial. Então, percebe que não é a mesma coisa? É bem diferente. Né? O ângulo de giro existe. Né? É φ. Acabou. É φ. Mas a deformação de cisalhamento vai depender da posição radial que eu estiver trabalhando. Tudo bem? Melhorou ou não? Sim. Melhorou, né? Ok. Só refrescar muito agora. O que é o G mesmo? O G é o módulo de cisalhamento. Né? Módulo de cisalhamento, que é o quanto o material resiste a deformar quando ele está submetido a uma tensão de cisalhamento. Tá? Ele é calculado, né, para materiais isotrópicos, né, G é igual a E, que é o módulo de elasticidade, sobre 2 vezes 1 mais coeficiente de Poisson. Tá certo? Então... Professor, mas... Eu esqueci o nome desse símbolo. Essa deformação de cisalhamento, ela não deveria depender do raio, nesse caso? Depende do raio. A deformação, o gama. O φ, não. Tá aqui, ó. Tanto que não tem aqui. Sim. Pois é, mas ali na fórmula do gama, no gama máximo, não tem o raio. Tá aqui o raio, olha. C. O raio desse eixo aqui é C. C. Tá o raio desse eixo é C. C. Certo. Tá? Beleza. Isso porque eu estou trabalhando na superfície. Se eu trabalhasse fora da superfície, né, em porções mais internas, lógico, o raio ia mudar e isso aqui ia deixar de ser gama máxima, ia ser um gama naquela posição radial. Tudo bem? Mas, ó, o φ não depende de raio. Ele só depende da seção que eu estou analisando. Ele vai variar ao longo desse comprimento. O φ vai variar ao longo do comprimento. Né? Mas ao longo do raio da seção ele não varia, obviamente. O ângulo de giro é um só, naquela seção ali. Né? Se eu for analisar nessa seção aqui, o ângulo de giro já vai ser um pouquinho menor. E até chegar no ângulo de giro zero aqui no engaste. E aí tem um detalhe. Mesmo aqui no engaste, ó, o ângulo de giro é zero,
mas a deformação de cisalhamento, tá certo? Vai continuar sendo TC sobre JG. Tudo bem? Aqui nesse ponto aqui, ó, do engaste, ó, onde eu não tenho ângulo de giro nenhum nessa seção, eu tenho um torque. Se eu tenho torque, né, e eu não estou trabalhando no meio do eixo, né, que é só ali onde a tensão de cisalhamento devido a torque seria zero, eu vou ter uma tensão de cisalhamento e eu vou ter uma deformação de cisalhamento. Tá ok? Tá mais clara a diferença entre as duas coisas? Tá? Tem relação, né? Mas são coisas completamente diferentes. Tudo bem? Ok. Pessoal, não tem problema, né? Não entendeu? Vamos de novo, tá? Vamos de novo. A proposta é essa, né? Mas então, vamos lá, né? Admitindo que estamos bem aí, né? Então, olha, esse eixo, como eu já falei, né, já envolve aí um sistema de transmissão por engrenagens, que é uma coisa, né, importante, né, dentro do nosso curso, dentro de projetos, de sistemas, né, de máquinas, tá certo? É algo que vocês vão ver com mais profundidade em elementos de máquina, né? Mas aqui a gente já dá algumas indicações, né, de como proceder. Dois eixos maciços, então, ó, de aço, estão ligados por engrenagens, né, como a gente está mostrando aqui, sabendo que para cada eixo, né, o módulo de cisalhamento é 77,2 gigapascal, e que a tensão de cisalhamento admissível, né, é de 55 megapascal, né, então, ó, uma tensão de cisalhamento bem baixa aí. Esse material desse eixo não deve ser muito bom, né? Ou eu estou usando um fator de segurança muito alto aí, né? Lembrando, né? Aqui eu já estou dando a tensão de cisalhamento admissível, né? Poderia dar o limite de cisalhamento desse eixo e um fator de segurança para chegar aí. Aqui eu já estou dando esse parâmetro direto. Determine o maior torque T0 que pode ser aplicado à extremidade A do eixo AB. Então, olha só, os dois eixos têm a mesma tensão de cisalhamento admissível, tá certo? Aqui, ó, eu já posso calcular diretamente. Para o eixo AB, né, quanto poderia ser esse T0? Né? É só eu pegar a tensão de cisalhamento admissível, aí eu faço igual a T0 vezes o raio desse eixo, que é 9,5, né, sobre o momento polar de inércia, que é π sobre 2, 9,5 a quarta. Aí eu calculo o T0 admissível para o trecho AB. Só que eu tenho um torque aqui sendo transmitido para o trecho CD, que eu também tenho que analisar. Tá certo? Então, primeiro, eu tenho que saber qual é o torque transmitido para o trecho CD. E aí também fazer a análise que eu fiz para o trecho AB, o eixo AB, para o trecho CD. E aí é óbvio, né, pessoal? Eu vou usar o menor valor, né, que eu obtiver, né, de um ou de outro. Tá certo? E também eu estou pedindo aqui o ângulo correspondente pelo qual a extremidade A do eixo AB gira. Então, percebam, né? Entendo, aqui, o A está aqui, mas entendam ele estando na extremidade aqui, tá certo? Desse eixo. Eu não estou pedindo o ângulo de giro não, eu não estou pedindo o ângulo de torção do eixo AB, tá certo? Eu estou pedindo o ângulo de giro, tá, da extremidade A. Tudo bem? Então, a gente vai ver, né, como é que trabalha com isso daí. Lembrando, né, o ângulo de torção do eixo AB, a gente já sabe calcular. Né? Φ, né, de AB é igual ao torque que atua nesse eixo AB, que é o próprio T0, vezes o comprimento sobre GJ. Né?
Mas esse ângulo de torção, a gente sabe que é o giro relativo entre as duas extremidades, ou seja, é o ângulo de giro da extremidade A menos o ângulo de giro da extremidade B. Ou seja, o ângulo de giro só da extremidade A, que é o que eu estou pedindo aqui, vai ser o ângulo de torção do eixo AB mais o ângulo de giro de B, que a gente vai determinar com uma relação cinemática aqui. Mas então, vamos lá, pessoal. 5 minutinhos aí para vocês irem se familiarizando aí com esse tipo de questão, tá certo? Ver o que vocês já conseguem rabiscar aí, e depois a gente vem mostrando a solução, certo? Então, ó, as etapas aqui, né, que eu estou sugerindo. Aplicar uma análise de equilíbrio estático entre os dois eixos para encontrar a relação entre TCD e T0. O que eu recomendo aqui, pessoal, e é como a gente vai mostrar a solução aqui. Façam o equilíbrio, né, o DCL das duas engrenagens. Tá? Façam o DCL das duas engrenagens. Da engrenagem C e da engrenagem B. Né? Aí, façam o equilíbrio de torques, tá certo? Das duas. É óbvio, você começa pela engrenagem, né, que está ligada ao torque que está movendo esse sistema aqui. Tá certo? E aí percebam, né, pessoal? Ó, nessa engrenagem aqui, além desse torque T0, vai ter uma força de contato aqui, ó, que ela transmitindo, né, o dente aqui, ó, dessa engrenagem ligado com esse daqui, transmitindo força, né, e consequentemente torque para essa engrenagem aqui, né, transmitindo força para essa engrenagem, que vai transmitir torque para esse eixo aqui, tá? Então, quando eu for fazer o DCL, eu tenho, além dos torques atuando, eu tenho forças de contato aqui, tá certo? E onde eu vou ter ação e reação aí, tá? Aplicar também uma análise cinemática que relacione as rotações angulares, né, das engrenagens ou deslocamentos circunferenciais, né? Aí eu vou ter que fazer uma análise cinemática. Encontrar o torque máximo, né, permitido em cada eixo, né? E aí a gente escolhe o menor. E aí encontrar o ângulo de torção aí da extremidade, né? Da forma como eu já falei. Então façam pelo menos logo esse DCL das duas engrenagens, tá certo? Tentem fazer pelo menos isso daí. E aí, pessoal? Saiu alguma coisa aí? Qual a relação de transmissão? Qual o torque transmitido? Vamos lá. Vamos mostrar a solução aqui, né? E aí eu vou chamando a atenção para alguns detalhes. Olha só, pessoal. Então, o que é que eu falei para vocês, né? Façam o DCL de cada engrenagem, tá certo? Então, ó, tá aqui da engrenagem B, que é, né, a motriz, tá certo? Então, eu começo a análise por ela, né? Então, olha só, essa engrenagem B, vamos entender o que atua nela aqui, né? Olha só, aqui vocês percebam, né, que eu tenho um eixo, né? E aí, aqui, ó, eu tenho um batentezinho, né, que funciona como um mancal, igual aqui, tá certo? Esse batentezinho aqui. Então, aqui, pessoal, né, eu teria reações vertical e horizontal aí, tá certo? Mas, por enquanto, não estou preocupado, né, com essas reações, porque eu só estou analisando os torques atuando aí, né? Essas reações, né, vertical e horizontal, né, vão gerar flexões no eixo, e isso a gente ainda não está vendo, né? Depois que a gente vê flexão, né, a gente vai resolver problemas com eixos, né, misturando esses efeitos de torção e flexão. Por enquanto, a gente não está preocupado com isso. Então, essas duas forças aqui, ó, né, a gente vai se preocupar com elas depois. Mas represento aí. Oi? O mancal e o batente flexionam o eixo, é? Não, porque eu vou ter reações ali, ó, percebe? Aqui, ó.
como eu vou ter uma força de contato aqui, ó, né? Essa engrenagem vai estar essa engrenagem B vai estar forçando essa C aqui, ó. O dente dela aqui, que está em contato, né, vai estar forçando ela para cima, né? Então, isso daqui vai estar empurrando ela para baixo. Isso, obviamente, vai ser transmitido para os batentezinhos aqui e para os mancais, em termos de reação, tá certo? É isso que vai estar segurando, né? Se isso aí tivesse solto, né, como é que ia acontecer, né? Essa transmissão de esforços, tá certo? Então, e quando eu tenho força transversal aqui, né, seja ela vertical ou horizontal, ou as duas, né, eu vou ter, né, se eu fizer análise de seccionamento, eu vou ter flexão atuando aí, vou ter momentos fletores ao longo do eixo, concorda? Ah, entendi, professor, entendi. Beleza, né? Então, eu teria a priori, né, que determinar essas duas forças aí, né, que seriam relativas às deformações, ou às reações, né? Mas, por enquanto, eu não estou preocupado com isso. Tudo bem? Não estou preocupado com isso. Então, só represento aí. A princípio, vocês nem precisariam representar, né? Já que eu só estou querendo analisar os efeitos de torque. Mas tudo bem. Então é o seguinte, pessoal. Nessa engrenagem B, o que atua? O torque T0, né? Que é o próprio torque atuando no eixo AB, né? É o torque T0 que está aplicado lá. Tudo bem? E, obviamente, pessoal, eu tenho uma força aqui que eu estou chamando de F, né? Que é a força de contato, ó, da engrenagem B com a engrenagem C, né? Percebam, se o giro, né, o torque, é nesse sentido, no sentido aqui, ó, horário, né? Então, os dentes que estão em contato aqui, ó, a engrenagem B vai empurrar essa engrenagem C para cima aqui, ó, nesse ponto de contato, concordam? Né? Então, ó, tô tendo esse torque aqui, ó, né? Então, a engrenagem B empurrando a engrenagem C para cima e a engrenagem C respondendo da mesma forma, ação e reação para baixo. E é a mesma força, né? É o mesmo ponto de contato, então essa mesma força, sendo que uma, né, atua aqui para cima e a outra para baixo. Tudo bem aqui, pessoal? Tudo, né? E aí, eu vou começar pela engrenagem B. Vou fazer o somatório dos momentos em relação a B. Obviamente, né? Eu poderia também fazer aqui. Eu vou preferir depois eu vou ajeitar isso daqui. Na verdade, vou fazer logo isso agora. Eu prefiro chamar de somatório de torques, que fica um pouco mais claro. Tá? É a mesma coisa, mas só para a gente diferenciar aqui. Né? Estou fazendo uma análise dos torques na engrenagem B, ou em relação a esse ponto central aqui da engrenagem B. Tá certo, pessoal? A gente sempre faz essa análise, né, pelo centro, tá certo? Da engrenagem. Então, ó, o torque, né, atuando aqui, ó, em relação ao centro da engrenagem B, né, eu tenho tanto o torque T0, né, que, olha, ele está no sentido horário, então ele entra negativo aqui, né, nossa convenção é sempre no sentido anti-horário positivo, e também, ó, o torque gerado aqui no centro de B, né, por essa força aqui, força F, é F vezes RB. Tudo bem? Então, eu tenho F vezes RB menos T0 igual a zero. Então, ó, essa força de contato aqui, ó, eu já tenho como fazer uma relação com o torque que eu estou aplicando no sistema, né? Então, é T0 sobre o raio da engrenagem B. Aqui é o raio da engrenagem. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou fazer a análise, né, de equilíbrio na engrenagem C. Então, ó, o somatório de torques na engrenagem C igual a zero. Aí, de novo, ó, eu tenho um F vezes RC menos TCD. O que é esse TCD, né, pessoal?
Porque qual é o torque que eu vou dizer que atua aqui, né? Qual é a resposta aqui, né? Percebam, né, pessoal? Essa extremidade D está engastada, tá certo? Então, ó, eu estou aplicando um torque aqui que está sendo equilibrado por esse eixo CD por causa desse engaste aqui, né? Aí, alguns alunos ficam confusos. Caramba, qual é o sentido, né, de eu aplicar um torque aqui para chegar numa parede aqui engastada? Isso aqui é só um esquemático didático, né, pessoal? Entendam, vocês podem entender isso daqui, ó, da seguinte forma. Eu não quis desenhar o sistema que está sendo movido, né, por esse sistema de eixos aqui, né? Entendam para cá, ó, que eu tenho, por exemplo, uma polia com uma esteira transportadora, ou qualquer outra coisa aí sendo movimentada por esse sistema, tá certo? O engaste só dá a informação que todo o torque, né, que eu estou transmitindo aqui, ó, de B para C, está sendo despejado aqui nesse eixo CD, tá certo? Me dando o equilíbrio, tá certo? Me dando equilíbrio. Então, o que equilibra essa força de contato aqui? É o torque que atua no eixo CD. E é isso que eu estou colocando aqui. Tudo bem, pessoal? Então, ó, eu vou ter a força de contato, né, que vai transmitir, né, um torque aqui, e eu vou ter uma resposta do eixo CD, tá certo? Equilibrando essa engrenagem aqui. Oi? Se o eixo CD girasse livremente, como é que ficaria? Se ele fosse girar livremente, eu não teria torque. Eu só vou ter rotação. Não tenho torque. Tudo bem? Entendi. Não é? Então, ele tem que estar movimentando alguma coisa, né? Aquele eixo que eu estou, né, transmitindo torque para ele tem que estar movimentando alguma coisa para eu ter esse efeito, né, realmente de deformação ou tensões atuando. Tá certo? Se eu aplico um torque aqui nessa extremidade, por exemplo, né, e eu não tenho nada atrelado aqui, tudo bem, ó, apliquei um torque aqui, liguei um motor, né? Eu estou despejando o torque, só que ao longo do eixo eu não tenho torque nenhum. Eu só estou tendo rotação. Tá? A mesma coisa para cá, né? Esse eixo aqui, tá certo? Se eu não tenho nada conectado com ele, eu só teria um eixo girando aqui livremente e não teria torque nenhum. Tá? Ok. Então, olha só. Então, eu tenho, ó, na engrenagem C, a força de contato e o torque que atua no eixo CD, né, que equilibra esse negócio aqui. Tá certo? Então, F vezes RC, que é o torque aqui na engrenagem C, né, no centro dela, devido a essa força de contato, né, a transmissão daqui, da engrenagem B, menos o TCD. Então, ó, o torque, pessoal, né, atuando no trecho CD, ou transmitido para o eixo CD, é igual a RC sobre RB, né? Ó, só substituir aqui o F por isso daqui, que o T0 é algo que eu vou ter, né? Então, substitui a força de contato por T0, RB, então tem aqui, ó, RC sobre RB, T0. Então, percebam, né, pessoal, algumas coisas aí da cinemática que a gente já está até acostumado. Se eu quero, né, transmitir torque, né, ou seja, ampliar o meu torque no meu sistema, né, de transmissão, o que eu faço? Né? Eu transmito o torque de uma engrenagem menor para uma engrenagem maior. Eu vou estar aí amplificando o meu torque. Né? Então, sei lá, é por isso que a gente tem, por exemplo, as caixas de redução ligadas a motores, tá certo, pessoal? Às vezes eu tenho um motor com uma potência baixa, né? Então, se eu quero transmitir mais torque, né, um torque mais alto com aquele motor, eu acoplo ali uma caixa de transmissão, né, que pode ter uma engrenagemzinha pequena ligada ao rotor do motor, né, e uma engrenagenzona, né, bem maior, tá certo? Que vai estar ligada ao eixo que eu quero transmitir torque. Tudo bem? Então, e aí chama de caixa de redução por quê, pessoal?
porque é uma relação à velocidade angular transmitida. Então, olha, quando eu tenho o torque sendo amplificado, a velocidade está sendo reduzida. A velocidade angular, né? A rotação está sendo reduzida. Tá certo, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, um motor girando a 60 Hz, né? Quando eu faço uma relação de transmissão, tá certo? Se eu estou transmitindo de uma menor para uma muito maior, uma engrenagem, a velocidade dessa engrenagem aqui vai ser muito menor do que a dessa daqui. Tá certo? Então, chama de caixa de redução por isso. Mas, quando eu tenho redução de velocidade, eu tenho amplificação de torque. E vice-versa, obviamente. E aí vocês podem pensar no sistema lá, catraca, coroa da bicicleta, né? Daquelas bicicletas de marcha. Tá certo? Qual é, pessoal, a posição, né? A relação catraca, coroa-catraca, que me dá, por exemplo, o maior torque transmitido? Ou a maior velocidade, vamos dizer. Menor na catraca e maior na coroa. Não é isso? A maior coroa e a menor catraca, né? E aí, o que eu estou movendo, né? Qual é o meu eixo motriz? É o da coroa, tá certo? Então, eu estou transmitindo esforço de uma engrenagem maior para uma menor. O que acontece quando eu faço isso? Eu estou transmitindo menos torque, mas eu estou transmitindo mais velocidade. Tá certo? Ok? Se eu faço o contrário, né? Por exemplo, eu quero, pessoal, né, fazer menos força. Quando eu quero fazer menos força, eu quero aplicar menos torque aqui no meu pedal. Né? Eu jogo para coroa menor, né? E catraca maior. Não é isso? Porque, ó, eu estou transmitindo pouco torque aqui, né? Mas o torque que eu estou mandando para a roda de trás está sendo um pouco maior, está sendo amplificado. Tá certo? Ou, pelo menos, né, a relação entre os torques melhorou para mim. Porque, normalmente, né, mesmo na coroa menor e na catraca maior, eu tenho uma engrenagem da coroa sendo maior do que a da catraca. Mas o que eu estou fazendo aqui, eu estou precisando transmitir menos torque aqui para gerar o mesmo esforço aqui, tá certo? Lá na roda de trás. Então, né, essa relação, né, pessoal, quando eu quero aumentar a transmissão de velocidade, por exemplo, a relação de velocidades, saio de algo maior, o motriz com uma engrenagem maior, com o movido, né, com uma engrenagem menor. Se eu quero transmitir torque, né, aumentar a minha relação de torque transmitido, eu parto de uma engrenagem maior para uma engrenagem menor para uma engrenagem maior. E é o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, o torque que eu estou transmitindo, né, para o eixo CD é 2,82 do torque que eu estou oferecendo para o sistema. Que eu estou jogando, por exemplo, com um motor lá. Estou com um motor lá e eu estou transmitindo um torque T0. O torque que eu estou transmitindo para o eixo CD, né, é quase 3 vezes maior. Tudo bem aqui, pessoal? Mas, de novo, eu quero vocês entendendo essa relação de transmissão, porque isso aqui é fórmula, tá certo? Isso aqui vocês podem decorar. Mas, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com mais de uma engrenagem, mais de um par de engrenagens, por exemplo, né, eu vou ter sempre que fazer essa análise de equilíbrio. Como eu ainda espero que a gente consiga resolver um exercício hoje, né, com isso aqui, né, com 3 engrenagens. Tá? Então, entenderam, pessoal, como é que faz esse DCL e esse equilíbrio aqui das engrenagens? Acho que sim, né? E aí, pessoal, além disso, ó, o torque transmitido, eu posso fazer uma relação entre os ângulos de giro das duas engrenagens. Vai ser importante também, né? E esse ângulo de giro diz respeito também, tá certo, às velocidades angulares, né? A relação entre velocidades angulares aí, tá certo? E aí, o que a gente pode fazer aqui, pessoal?
né? Eu tenho um par de engrenagens em contato, admitindo que não tenho aí escorregamentos, né, giros relativos entre uma e outra, né? Que as duas estão perfeitamente em contato o tempo todo. Eu posso dizer, pessoal, tranquilamente, né, que o arco descrito, né, se eu tenho algo em contato, né, o deslocamento circunferencial ou o arco descrito por uma engrenagem e por outra tem que ser igual. Se as duas estão em contato permanente, tá certo? Agora, para isso acontecer, pessoal, já que eu tenho, ó, então, vamos lá, vamos lembrar, né? Arco de circunferência é dado pelo ângulo de giro, tá certo? Vezes o raio da engrenagem. Né? Isso aqui é constante num sistema de engrenamento, né? Esse produto entre o raio e o ângulo de giro das engrenagens. Então, o raio da engrenagem B vezes o ângulo de giro da engrenagem B é igual ao raio da engrenagem C vezes o ângulo de giro da engrenagem C. Então, tá aqui, ó. O ângulo de giro da engrenagem B, para a relação cinemática se concretizar, vai ter que ser maior do que o da engrenagem C, né? Pela relação entre os raios. Tudo bem, pessoal? Então, ó, guardem essas duas coisas aqui por enquanto, né? O ângulo de giro da engrenagem B, ó, perceba que eu estou falando do ângulo de giro, né? Então, é uma movimentação realmente, né? É de respeito a uma movimentação circular ali que ocorre na engrenagem B e na engrenagem C. E, obviamente, né? O eixo, aqui na extremidade B, tá certo? O eixo vai ter esse mesmo ângulo de giro aqui da engrenagem. Tudo bem? Ó, o ângulo de giro aqui, ó, o eixo aqui inserido, né, aqui dentro aqui da engrenagem B. Tá? E aí, isso eu vou ter que usar para calcular o ângulo de giro da engrenagem A. Vamos lá, vamos seguindo. A primeira coisa que foi pedida foi o máximo torque T0 que pode ser aplicado. Então, vamos lá. Fazendo análise aqui dos torques, né? Ó, o torque atuando no eixo AB é o próprio T0. Então, faço o equilíbrio aqui. E o torque atuando na engrenagem, né? Ou no eixo CD, né? É o TCD. Tudo bem? Aí, olha, a questão dos sentidos aqui, né? Aí você pode estranhar, caramba, professor, aqui na engrenagem C, ó, você botou um TCD nesse sentido e aqui nesse desenho você está botando no outro. Aqui, pessoal, eu estou colocando a reação do eixo CD na engrenagem C. E aqui, né, eu estou colocando o torque que atua na engrenagem C, que obviamente, né, pessoal, vai ser dado por essa movimentação aqui, ó. Tá? Então, ó, o torque CD aqui, tá certo? Nesse sentido, né? E o torque CD aqui, ó, de reação desse engaste. Tudo bem, pessoal? Então, cuidado com isso daí, né? Cuidado com isso daí. É claro, né, que a engrenagem C vai estar girando nesse sentido. Então, o torque aqui é nesse sentido, né? Aqui eu estou colocando a reação do eixo na engrenagem. Tá? Então, vamos lá. Ó. A tensão máxima, né? A gente analisando o eixo AB. Tá certo? Vai ser TAB, que é o próprio T0, vezes o raio, né? Do eixo C, ou do eixo AB, que é 9,5, e o momento polar de inércia aqui. Né? Então, ó, o torque que eu poderia aplicar se eu tivesse preocupado só com o eixo AB seria de 74,1 Nm. Certo? Agora, mas aí, lembrando, né? O torque o T0 que eu colocar aqui, ó, né? Eu vou ter uma transmissão, né, para o eixo CD, que eu já sei que é de 2,82 T0. Aqui é 2,82. Né? Então, o torque no eixo CD é 2,82 T0. Aí eu tenho, ó, o raio, né? Aqui seria 12,5, né? É 25, então aqui tá 12 no desenho, mas é 12,5, né?
E aí, olha, eu fazendo a mesma análise, né, eu igualo a mesma tensão admissível. Os dois têm o mesmo material, mas tem eixos diferentes, tem diâmetros diferentes e o torque também vai ser diferente. Né? Então, ó, isolando o T0 aqui, né, fazendo essa análise, eu vou ter que, para o eixo CD, o máximo torque que eu posso aplicar, para ele não exceder essa tensão admissível aqui, é de 59,84. Então, é óbvio, né, pessoal, que o torque admissível, né, para nenhum dos eixos exceder essa tensão admissível, é de 59. Ó, quando eu aplico um T0 de 59, a tensão que vai atuar aqui no eixo AB vai ser menor do que 55. Mas a tensão que vai atuar no eixo CD vai ser de 55. Então, já estou no meu limite. Se eu aplico o torque de 74,1, pessoal, o T0, o torque que vai atuar a tensão que vai atuar no eixo AB vai ser de 55. Estou dentro. Mas a tensão que atuaria no eixo CD seria bem maior do que 55. Tudo bem? Então, o torque realmente que eu posso aplicar para nenhum dos dois eixos exceder essa tensão admissível de 55 é de 59. Tudo bem? Beleza. Ok. Agora, olha, eu quero o ângulo de torção da extremidade A. Tá certo? Aí aqui eu já tenho o esquemático, né? Já com a resposta. Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente chega nesses números aqui. Né? Então, olha, eu tenho o ângulo de giro de A em relação a B, que eu conheço a equação, é TAB, L, JB, G. Né? E aí é óbvio, né? Eu vou trabalhar com esse torque aqui, que foi o que eu disse que é o admissível. Jogo aqui, né? Jogo os demais parâmetros. Calculo o ângulo de giro da extremidade, ou o ângulo de torção, né, no eixo AB, que é o ângulo de giro de A em relação a B. Que eu cheguei à conclusão aqui, ó, fazendo em graus, só para a gente, que em graus a gente consegue visualizar melhor, né, pessoal? Coloca aqui, ó, 2,26 graus. Tá? Esse é o ângulo de giro de A em relação a B. Não é o ângulo de giro de A ainda. Né? Aí vamos lá, pessoal. Vamos calcular o ângulo de giro também, o ângulo de torção, né? Ou o ângulo de giro de C em relação a D. Aí percebam, né, pessoal, que o ângulo de giro de C em relação a D é o próprio ângulo de giro de C. Por quê? Aqui, ó, na extremidade D, eu estou engastado. Então, quanto é o ângulo de giro lá? É 0. Não é isso? Ok. Então, tá aqui, ó, o ângulo de giro, né, de C em relação a D, que é o próprio ângulo de giro da engrenagem C, é 2,94 graus. Aí, olha, isso já me permite, por aquela nossa relaçãozinha cinemática, calcular o ângulo de giro de B, da engrenagem B. Tá? Então, o ângulo de giro da engrenagem B, ó, é 2,82 vezes o ângulo de giro da engrenagem C. Aqui, ó, 8,29. Então, pessoal, olha só. O ângulo de giro de A em relação a B é o ângulo de giro de A menos de B. Então, o ângulo de giro só do A, da extremidade A, é o ângulo de giro de A em relação a B mais o ângulo de giro de B. Todo mundo concorda com isso? Acho que sim, né? Tem grandes dificuldades aí. Então, cuidado, né? Quando eu pedir ângulo de giro de uma determinada seção, né, não basta você calcular o ângulo de torção, a não ser que uma das extremidades esteja engastada. Né? Mas se não, né, não adianta. Então, tá aqui, ó, o ângulo de giro de A, só da extremidade A, é 10,55. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui ainda? Tudo bem, professor. Ok, sem dúvidas, né? Muito bom. Para terminar, vamos ver como a gente trabalha, né, com eixos estaticamente indeterminados submetidos a torque. Tá? Então, né, esse conceito, né, de problemas estaticamente indeterminados a gente já deu. Né? É quando a gente não consegue, né, determinar, né,
todos os esforços envolvidos, né, o analisar o problema usando só as equações de equilíbrio. Né? Nesses problemas estaticamente indeterminados, a gente tem que usar também condições de compatibilidade geométrica, né? Ou seja, informações ou de deslocamento, de deformação, enfim. Né? Então, foi visto aqui, né, que para encontrar os esforços atuantes nesse tipo de problema é preciso lançar mão de informações de deformações ou deslocamentos, né, envolvidos, né, por meio de imposições relacionadas à compatibilidade geométrica. Né. Então, para resolver problemas de eixos estaticamente indeterminados submetidos à torção, pode-se fazer um paralelo entre as deformações, né, variações de comprimento estudadas anteriormente, né, e os ângulos de torção estudados nesse capítulo, tá certo? Então, vamos fazer esse paralelo aí. Basta entender-se, né, as condições, né, geométricas impostas ao eixo, principalmente por seus apoios. Né? Então, vamos mostrar aqui um exemplo para a gente ter bem claro aqui, né, como atuar. Né? Olha só, pessoal, aqui eu tenho um eixo, tá certo? Que eu tenho, ó, duas partes aqui desse eixo, né? Uma parte dele é maciço e uma parte é vazado. Esse eixo, ó, ele está engastado nas duas extremidades. Então, olha, uma outra forma de conceituar problemas estaticamente indeterminados, né, ou hiperestáticos, né, é quando eu tenho mais reações do que eu preciso para manter esse sistema, né, ou esse componente em equilíbrio. Obviamente, pessoal, se eu só tenho um torque atuando, se eu só tivesse esse engaste aqui, seria suficiente para esse sistema estar em equilíbrio, para esse componente estar em equilíbrio. Tá certo? Mas eu tenho um outro engaste aqui, então eu já sei que esse problema é estaticamente indeterminado. Então, não inventem, não forcem a barra para determinar reações só com equações de equilíbrio. Não rola. Tá? Então, o que é que tem que ser feito aqui, né? Além das equações de equilíbrio, eu sei que eu vou ter um torque aqui, ó, em B e um torque em A. E que a soma dessas duas reações vai dar o torque aplicado aqui. Então, isso é o que a equação de equilíbrio vai me dar, né? Que vai ser aí o somatório de torques. Né? Mas, além disso, eu tenho que usar uma outra condição aqui, pessoal. O que seria? Né? Vamos pensar em ângulo de giro aqui. Tá certo? Assim como a gente pensou em deformação, né, variação de comprimento lá para o esforço axial, eu sei, pessoal, que o ângulo de giro da extremidade A em relação à extremidade B tem que ser quanto? 0, professor. Não é? Por quê? O ângulo de giro em A e em B são 0. Agora, isso também não me ajuda em nada, né? Eu saber, não, olha, o ângulo de giro na extremidade A é 0 e o ângulo de giro na extremidade B é 0. Isso não me ajuda muito. Né? Mas, uma outra conclusão óbvia é que é claro que o ângulo de giro de A em relação a B, né, é 0. Isso me ajuda. Por quê? No trecho AB, pessoal, eu tenho quantos trechos aí a serem trabalhados? 2, professor. 2 trechos. Então, olha, o ângulo de giro de A em relação a B, para eu calcular isso, eu tenho que somar o ângulo de giro de A em relação a C, que eu vou chamar de C, essa seçãozinha aqui do meio, mais o ângulo de giro de C em relação a B. Aí isso me ajuda a resolver o problema. E aí, né, o que temos, né, pessoal? Primeiro, ó, o DCL aqui vai me dar um TA e um TB aqui, que eu poderia representar também por setas. Né? A soma, então, de A com B vai dar C. Né? E olha, o torquezinho aqui, ó, atuando no trecho, né, AC, eu estou chamando de T1, que vai ser igual ao próprio TA. E o torque aqui, pessoal, atuando, né, no trecho BC, tá certo? Vai ser T2, tá? E olha só, pessoal, esse T2 aqui, ó, ele é positivo ou ele é negativo? A convenção, com o sentido que eu arbitrei aí. O meu polegar, se eu for representar pela regra da mão direita, ele está entrando aqui ou ele está saindo?
como deveria no sentido positivo? Tá entrando, professor. Então, aqui, ó, o T2, né? É claro, nesse sentido que eu arbitrei, o T2 vai ser igual ao TB. Só que eu coloquei isso aqui, o esforço interno, no sentido negativo. Então, eu tenho que aplicar o sinal negativo aqui. Tá certo? Mas, de novo, né? Eu preferiria que ele tivesse usado a convenção correta, né? Para usar o menos TB. Mas tudo bem. Entenderam, né, pessoal? Por que o torque interno aqui é igual a menos TB? Tá certo? Por quê? Eu coloquei aqui para o equilíbrio, ó, o sentido negativo para esse torque interno. Então, olha, essa equação aqui de equilíbrio, e aí, ó, o torque da extremidade A em relação a B envolve o torque de A em relação a C, mais o torque de C em relação a B. Tá? Então, ó, o torque de A em relação a C é TA, LAC, JAC, GAC. Tá? O J, obviamente, é diferente, né, pessoal? Porque eu tenho um eixo maciço e o outro é vazado. Né? O G eu diferenciei aí, mas ele poderia ser igual, né, se eu tenho o mesmo aço. O comprimento, ó, também poderia ser diferente, mas aqui, né, nesse caso, são iguais, né? O LAC é igual ao LAB, então, LCB. Então, eu posso cortar isso daqui. Então, olha, eu tenho uma outra relação entre os torques B e A, né? Além dessa daqui. Então, olha só, o T, né, externo seria conhecido, e o resto todo é conhecido. Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. O sistema fecha. Tudo bem, pessoal? Então, dificuldade nenhuma, né? Então, tá aqui, né? Jogo isso daqui aqui, né? Então, ó, já consigo aqui determinar o TA, determinando o TA, determino o TB e consigo resolver o que for pedido aí. Tensão em qualquer um dos trechos, ângulo de giro, o que seja. Primeira coisa, eu tenho que determinar as reações. Tenho que determinar todos os esforços envolvidos. Tudo bem, pessoal? Então, também não tem muita dificuldade em trabalhar aí com eixos estaticamente determinados em torção. Certo? Vamos resolver esse exercíciozinho aqui, né, para a gente praticar isso que a gente acabou de ver. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho um eixo aí, ó, um tubo de bronze, né, eu estou dando o diâmetro externo e estou dando a espessura da parede, então vocês conseguem calcular o J aí tranquilamente. Né? Estou dando o módulo de cisalhamento, né? E estou dando, ó, essas forças aplicadas aqui. Essas forças aqui, né, pessoal, ó, uma está para cima e outra está para baixo. Então, óbvio que, em termos de translação, as duas vão se anular. E em termos de esforço cortante também, né, as duas vão se anular. Tá certo? Mas elas estão gerando o que nesse eixo aqui? Momento de binário. Estão gerando um torque, né, devido a esse binário. Tá certo? Então, calculem esse torque, né, que está sendo transmitido para esse eixo, e depois calculem, né, as duas reações, TA e TB, tá? Com um procedimento que a gente aprendeu anteriormente, né? E aí vejam, né, onde atua o maior torque para calcular a maior tensão de cisalhamento. A máxima tensão de cisalhamento, obviamente, é na superfície externa do tubo. Mas em que trecho ela vai atuar? No trecho que tiver maior torque, obviamente. E depois, ó, calculem o ângulo de giro dessa seçãozinha C. Tudo bem? Então, vamos lá. 5 minutinhos aí. Vamos lá, pessoal, mostrar a solução aqui, né? Quem ainda ficou na dúvida aí, entender melhor. Tá aparecendo aí já? Sem a imagem invertida? Assim, professor. Tá. Tudo certo. Então, olha só. Coloquei o DCL aqui. Tá certo? Do eixo. Né? Coloquei ele de lado. Né? Então, olha só. Lembrem lá do sentido dos esforços. Né? Eu tinha uma chave aqui, né? Com duas alavancas, né? Porque uma por esse lado e outra pelo outro. Né? Então, o torque gerado, né, pessoal, vai ser nesse sentido aqui, né? Aqui no trecho, na seção C.
Tudo bem? Então, nesse sentido. E qual o valor, pessoal? Né? Para quem ainda não ficou muito claro, né? Olha, eu tinha aqui uma, né? Que vamos dizer, um braço de alavanca aqui, ligado ao eixo, tá certo? Então, aqui, ó, eu tinha essa força aqui puxando para baixo, né, pessoal? F, e aqui um braço de 6, né? É isso? Acho que é isso, sim. Então, pessoal, se eu for analisar, ó, qual é o torque que essa força aqui, ó, está transmitindo para esse eixo aqui? Não é F vezes 6? Não é isso? O F era 20. Então, 120, né? Ou 120, não é isso? Só que eu tenho outra força para cá, igualzinha, né? Mesma distância aí para cima. Então, porque assim, muita gente confunde aí faz só F vezes 6. Tem que fazer 2F vezes 6, tá certo? Porque é o torque dessa força e o torque dessa força estão se somando. Tudo bem? Então vai dar 240. Tá certo? Então aqui eu espero que não tenha ninguém tenha tido dificuldade aqui, tá? E o sentido é esse, né, pessoal? Né? Do torque. E aí, ó, as duas reações... Oi. Eu fiz direto F vezes 12. Dá na mesma, né? F vezes 12. Né? Na verdade, seria 2F vezes 6, que é a mesma coisa. Né? Mesmíssima coisa. Né? Então, eu coloco as duas reações aqui no sentido oposto a esse torque, obviamente. Né? Então, ó, TB para cá, TA aqui. Então, ó, a equação de equilíbrio vai me dar que TB mais TA igual a TC. Tenho que aplicar também a condição de compatibilidade geométrica, né? O ângulo de giro de B em relação a A tem que ser zero. E o ângulo de giro de B em relação a A, né, ele engloba o ângulo de giro de B em relação a C e o ângulo de giro de C em relação a A. E aí que estão as equações, né, pessoal? O GJ, ó, ele é comum nos dois trechos, né? O módulo de salhamento é o mesmo material, e o J também é o mesmo, né? A mesma geometria de tubo, né, em toda a sua extensão. Tá? Aí, pessoal, o que a gente precisa definir? Né? O TBC e o TCA. Né? Relacionar esses dois torques internos aos torques das reações que eu estou querendo determinar. Então, vamos lá, vamos fazer seccionamento. Ó. Analisando o trecho BC aqui, ó, né? O que a gente tem? Seccionei aqui num ponto qualquer, né? Aí para cá eu tenho TB, né? Usando a minha convenção, né, pessoal? Então, ó, TBC para cá, né? Então tá muito claro, ó. Esse está num sentido, esse está em outro, então os dois, né, vão se equilibrar, então TDC é igual ao próprio TB. Positivo, né, pessoal? Positivo. Tá? Analisando agora o trecho AC aqui, ou CA, né, o que a gente tem? Né? Analisando da direita para a esquerda agora. Né? TA, né? E aí, ó, vou usar a minha convenção, né, admitindo que seria positivo, TCA. E aí, né, pessoal, para isso aqui equilibrar, obviamente, né, o TCA tem que ser igual a menos TA. Né? Na verdade, ele é um torque negativo aqui, interno negativo. Tá? Aí é só substituir aqui, ó. Então, TBC é TB, aí LBC, né? Menos, ó, porque o TCA é menos TA, LAC, igual a zero. Então, aqui, ó, a relação entre TB e TA seria isso daqui, né? TA e a relação entre os comprimentos, já que todas as outras coisas são iguais, né? TCB, é o TBC, desculpa. TBC. L, que é LCA, vamos manter a coerência aí. LCA. Aí é claro, né, pessoal? Olha só.
O LBC, né? Não, na verdade, desculpa, inverti aqui, né? Passo aqui para lá, né? Então, o LCA que é em cima. Né? Então, percebam, né? É claro que a reação de torque, né, é maior, né? Se eu tenho a mesma geometria de tubo, né? Vai ser onde, na extremidade mais próxima do torque aplicado. Tá certo, pessoal? Então, olha aqui, ó. O LCA, né, ele é maior. Então, a extremidade A está mais longe daqui. Né? Então, o torque em B vai ser maior do que o torque em A. Né? Seguindo essa relaçãozinha aqui. Tá? Então, ó, substituo aqui, nessa equação, na equação de equilíbrio aqui. Então, eu vou ter, né, no lugar do TB, ó, eu faço aqui, né, TA, LCA sobre LBC, né, mais TA é igual a TC. O TA, pessoal, deu, deixa eu ver aqui, calculado, deu 106,67, né? Libra-força polegada. Tá? Tudo em unidade inglesa aí. Né? E o TB, né? Se eu substituir aqui, ou fazendo, né, TC menos TA, vai ser 133,33 libra-força. Então, olha só, pessoal, na letra A, eu estou pedindo a máxima tensão de cisalhamento atuando no eixo. Obviamente, vai ser no trecho BC, né, pessoal? Então, ó, a máxima tensão de cisalhamento vai ser, né, TB, ou TBC, né, vezes o raio externo, né, diâmetro externo dividido por 2, né, que é que eu dei o diâmetro aqui, dividido por J, né, sendo que esse J, pessoal, né, é π sobre 2, né, dE sobre 2 a quarta, menos DI sobre 2 a quarta. Aí vocês vão obter o resultado aí, né? Está dado aí tensão máxima de 388,64 PSI. Certo? Que é a mesma coisa que libra-força por polegada quadrada, tá certo, pessoal? Tudo bem? Sem dúvidas aí, né? Aí, olha só. Eu quero o ângulo de giro de C. Oi, pois não. Isso representa, não só uma dúvida ali no DCA, isso representa com duas setas assim, os toques? Quando a gente coloca ali assim de lado, fica mais fácil, né? Da gente enxergar com as duas setinhas. Tá? Do que com aqueles arcos, né? Assim, mas é uma opção também. Tá bom? E aí, ó, a setinha é com a regra da mão direita, né? Ó. Se eu estou botando para cá, né? Aqui, por exemplo, né? Estou botando para cá, então o sentido do torque, ó, é isso aqui. Tá certo? Mesma coisa se eu estivesse fazendo com a... Né? Seria isso aqui, né? Tá? Bom, o ângulo de giro da seção C, pessoal, eu posso calcular, né? Tanto pelo ângulo de giro de C em relação a B ou de C em relação a A. Vou fazer de C em relação a B. Ó, o ângulo de giro de C em relação a B, vocês já enxergam aqui, ó, ângulo de giro de C menos ângulo de giro de B. O ângulo de giro de B é 0, né? Então, isso aqui é TBC, LBC sobre GJ. O J está ali, o G foi dado também, né? Só compatibilizem as unidades e vocês vão achar esse ângulo que está colocado aí, tá certo? 0,276 vezes 10 a menos 3 radiano. Então vamos lá, vamos seguir. Eu acho que ainda dá tempo. Vamos, deixa eu ver, tem 1, 2, 3, 4, 5.
Porque senão vão ficar 6 questões para a gente resolver, mas algumas a gente pode só comentar. Bom, essa daqui, pessoal, mas assim, eu vou só comentar essa daqui, né? Aí fica para vocês fazerem, tá certo? Na outra aula a gente já volta nessa questão aqui. Essa daqui, pessoal, vamos lá, só alguns comentários. Tá? Não estou apresentando, né? Ninguém me alertou aí. Tá sim, professor. Ok. Então, olha só, essa questãozinha aqui, tá? O que vocês têm que fazer, né? Olha, a turbina desenvolve 150 kW de potência, né? Então, está despejando potência nesse eixo aí, essa turbininha B aí, que é transmitida às engrenagens de tal modo que C recebe 70%, né? E D recebe 30%. Certo? Então, ó, 70% dessa potência, ou seja, 70% desse torque está sendo despejado nessa engrenagem C e 30% na D. Se a rotação do eixo, né, de aço A36, né, de 100 milímetros de diâmetro, for 800 revoluções por minuto, então, ó, vocês vão precisar calcular o torque, né? Torque é igual a potência sobre 2πf, sendo que o F, né, é a frequência em Hertz, ou segundo a menos 1. Então, você tem que pegar esse 800 e dividir por 60, para transformar isso aí em Hertz. Tá? Aí você tem o torque que a turbina está fornecendo. E aí, depois multiplica por 0,7, sabe qual é o torque aqui, e por 0,3, sabe qual é o torque aqui. Tá? Determine a tensão de cisalhamento máxima absoluta no eixo e o ângulo de torção da extremidade E do eixo em relação a B. Tá? O mancal, né, em E permite que o eixo gire livremente em torno do seu eixo. Tá certo? Gire livremente. Né? Pessoal, então, vamos lá. Me digam só uma coisa aqui. Qual é o torque atuando entre D e E? Nenhum, professor. Todo mundo concorda? Né? Porque é o seguinte, pessoal. O mancal, ele não restringe torque, ele não restringe giro, desculpe. Né? Então, ele não oferece reação de torque. Né? Então, aqui, ó, ele gira livremente. Então, se eu não tenho torque aqui nessa extremidade, se eu seccionar aqui, ó, entre E e D, fazendo da direita para a esquerda, o que eu vou obter no final das contas? Um torque zero. Se eu fizer da esquerda para a direita, olha só, aqui eu tenho 100% do torque, né? P sobre 2πf, né? Entre B e C. Aqui, ó, entre C e D, aí eu já tenho o torque total menos o torque C. Se eu seccionar entre D e E, fazendo da esquerda para a direita, vai ser o torque total menos o torque em C menos o torque em D. A soma dos torques em C e em D, pessoal, dá o total. Então, de novo, né, o torque aqui é zero. Tudo bem? Então, uma primeira coisa. Lembrem, pessoal, que vocês vão analisar o eixo, né? Olha só. O torque, né, aplicado aqui vai ser em que sentido? Se eu fosse desenhar esse torque aqui, né? Vai ser no sentido que está mostrado aqui. Obviamente, né? Ou seja, se eu fosse colocar a setinha, né, pessoal, aqui na extremidade B, seria para a esquerda, né? A setinha, tá certo? Para coincidir com esse sentido de rotação aqui. As engrenagens, pessoal, vão girar, obviamente, no mesmo sentido, tá certo? Agora, pessoal, quando a gente vai analisar o eixo, no ponto que eu tenho as engrenagens C e D, para equilibrar isso daqui, ó, se o eixo faz a engrenagem girar nesse sentido, oferece um torque nesse sentido aqui, né? A engrenagem vai oferecer um torque no sentido contrário no eixo. Tá certo? Então, só para ficar claro, né? Deixa eu mostrar aqui. Né? Isso não, vocês não têm dúvida, né, de como representar os torques
no eixo, né? Deixa eu só parar de apresentar aqui rapidinho, não ficar invertido. Então, estamos lá, né? Não vou nem fazer as distâncias aqui, tudo bem? Só colocar aqui, aí aqui eu tenho a engrenagem C, que é um pouco maior. Aqui a engrenagem D, que é um pouco menor. Tá? Então, ó, aqui é B, C, D, E. Aqui, ó, tá atuando esse torque aqui, né? Um torque total aí que é P sobre 2πf. Tá certo? Pessoal, né? Aí é claro, né? Esse torque vai fazer, né? Essa engrenagem girar nesse sentido também e nesse sentido também. Só que eu estou analisando o eixo aqui. Então, né, a resposta, né, quando eu transmito esforço para a engrenagem também reage no eixo. Então, o torque que a engrenagem faz no eixo é no sentido oposto. E é assim que a gente vai representar. E é assim que a gente vai ter equilíbrio, né, pessoal? Ó, aí aqui é 0,7 T, e aqui é a mesma coisa. TD é 0,3 T. Aí eu tenho esse eixo aí em equilíbrio. Aí vocês perguntam, professor, mas está em equilíbrio, isso aí não vai estar girando? Vai estar girando, só que isso daqui, pessoal, é o arranjo de torques, né? Enquanto o sistema não vence a inércia. Então, o eixo vai estar permanentemente, né, submetido a esses torques. Tá certo? Isso não quer dizer que, quando eu equilibro aqui, né, esse eixo não vai girar. Vai girar, mas vai estar permanentemente submetido a esses torques aqui. Tá certo? Que a gente vai obter pela análise estática. Tá certo? Esse daqui, né, é o arranjo de torques, né, para o sistema, até o sistema vencer a inércia. A partir do momento que ele vence a inércia, né, está girando, mas está submetido a esses torques. Tudo bem? E aí é claro, né, pessoal, você perceba, né, qual é o trecho com maior torque? Vai ser esse primeiro. Né? Vai ser esse primeiro. E depois está pedindo o ângulo de giro de E em relação a B. Aí eu pergunto, pessoal, eu acharia o mesmo valor se eu fizesse o ângulo de giro de D em relação a B? Acharia, né? Por quê? Ó, nesse trecho aqui, o torque é nulo. Então, a parcela que seria DE do ângulo de giro, ó, entre esses dois trechos, seria TDE, LDE sobre GJ. O TDE é zero, então essa parcela é zero. Então, é a mesma coisa que eu fazer só, né, entre D e E. Ou seja, o ângulo de giro de D é igual ao ângulo de giro de E. Tá certo? E aí é aquele negócio, né? Quando os dois ângulos são iguais no mesmo trecho, eu não vou ter torque nesse trecho e eu não vou ter ângulo de torção, né? Eu só vou ter giro. Tá certo? Nesse trecho. Tudo bem, pessoal? Então, essa questão aí fica aí para vocês, né, terminarem, já está aí a resposta, né? E na outra aula a gente já volta aquele problema com as 3 engrenagens lá. Dúvidas? Tem uma dúvida? Bom, então, encerramos por aqui hoje, tá certo? Agradeço. Até terça-feira. Obrigado, pessoal. Abraço.